bem-vindos. Bem-vinda, Lourdinha. Que bom te ver. Vaninha Borges, bem-vinda. Boa noite, amores. Elaine, Fátima, bem-vinda. Bem-vindas. Nós somos ricas e prósperas, né? Porque a prosperidade vem de dentro. Felicidade é prosperidade. Alegria é prosperidade, né? Não faltar pão na mesa, não faltar felicidade, não faltar equilíbrio. Isso é uma grande prosperidade, né? E então eu tô aqui feliz da vida com vocês. Sei que hoje era feriado, né? Então, era, não é? Eu passei o dia aqui atendendo algumas pessoas, escrevendo para o nosso curso, desenhando, né, as nossas estratégias. E a gente veio com um tema hoje que, de certa forma, faz sentido mediante aos assuntos que a gente vem tratando. Na semana passada, eu falei sobre o abusador empata, né? Então, muitas pessoas acharam interessante esse conceito de pessoas que usam da capacidade cognitiva, né? Já tá homenageando as crianças, né? Tô sim. Tô homenageando com visual e homenageei com a música também, bola de meia, bola de gude, com 14 bis cantando aqui, né? Mas o tema que a gente vai trazer é um tema até um pouquinho denso, porque a gente acabou fazendo como que uma continuação, né, do assunto que a gente trouxe que eu trouxe na semana passada, falando de uma tríade abusiva, né, de comportamentos abusivos, de pessoas que têm no seu próprio comportamento uma mistura de personalidade manipuladora, né, psicopata, características, tá, que eu falo. O que é a característica do psicopata? Falta de empatia, querer que as coisas não se consegue se colocar no lugar do outro. Então aquela pessoa, ela é egoísta, ela não se coloca no lugar do outro, ela não tem sentimentos, ela manipula sentimentos para conseguir os seus objetivos, né? O maquiavélico é aquela pessoa que é completamente estrategista, ela vai te influenciar, ela vai te manipular, por isso que eu falei manipuladora, né? Ela vai te manipular para que você faça exatamente o que ela quer, né? E a gente também vai ter aí nessa tríade, né? Aquela pessoa que vem realmente disposta a acabar com a sua reputação, a fazer qualquer coisa, né? Para que você sirva a ela, que é o narcisista. Tá? Então, o narcisista, tudo gira em torno dele. Quando você tem uma pessoa que tem essas características que a gente chama de tríade sombria, tríade obscura, tríade maligna, quando ela tem essas características dessas patologias na sua personalidade e também tem uma capacidade cognitiva de entender como funciona a empatia, então ela tem essa capacidade, ela consegue sentir o que você sente, ela consegue organizar o pensamento dela, conseguindo imaginar como você pensa, e ela consegue modelar o seu comportamento. Através dessa capacidade cognitiva de modelar a empatia junto com essa personalidade, ela consegue então fazer grandes estragos, porque ela vai usar da manipulação, ela vai usar de estratégias cruéis, ela não vai ter nenhuma culpa, né, por fazer o que ela faz, e ela vai então abusar de você como quem deita na sombra e tá tudo bem. Hoje o que a gente vai tratar acaba sendo uma continuação, sim, mas tem uma outra abordagem. Eu tô falando com vocês hoje da frequência do abuso, tá? Normalmente quando a gente fala do abuso, a gente vai estar trazendo o abuso nas suas diferentes manifestações, né? Ela tem, então, 3 características que a gente pode dizer que consiste em atos de abuso. Então, é o abuso físico, o abuso psicológico e o abuso sexual, ok? Então, nessa tríade, né,
nessas 3 facetas da energia do abuso, da frequência do abuso, a gente também vai ter a posição do abusador e do abusado. Normalmente a gente entende o abusado como vítima e o abusador como carrasco. E de certa forma não deixa de ser. Porque apesar dessa frequência ser uma frequência muito difícil de lidar, ela não é uma frequência condenativa 100% para quem passa por ela, seja como vítima, seja como aquele que perpetua a violência, tá? Eu sei que parece um tema um pouco pesado, principalmente hoje que é o Dia das Crianças, mas faz sentido e também faz sentido. Por quê? Porque sendo o Dia das Crianças, a gente precisa olhar com seriedade para essa energia do abuso. Porque é na infância que se estabelece algo que a gente chama de modelos internos dinâmicos, tá? De relacionamentos inseguros ou seguros. Como que isso se dá, tá? Como são criados esses modelos internos dinâmicos? Como se dá a criação de um modelo interno dinâmico inseguro e a criação de um modelo interno dinâmico seguro? Esse modelo interno dinâmico, ele fala de como essa criança, quando se tornar um adolescente, um adulto, vai se relacionar com o mundo, vai se relacionar nas suas interações íntimas, certo? Então, nesse processo da construção desse modelo interno dinâmico, tá? A gente vai perceber que a primeira influência mais importante é a da família. Se essa criança é criada num ambiente de abuso psicológico, de abuso físico, de abuso sexual, ela vai criar um modelo interno dinâmico inseguro, certo? Se essa criança, dos 0 aos 7 anos, é criada num ambiente familiar, onde existem os problemas normais de relacionamento entre as pessoas, existem momentos de briga, existem momentos de discussão, de divergências, mas não existe o abuso psicológico, não existe o abuso moral, o abuso físico, o abuso sexual, tá? Então, quando essa criança vive nesse ambiente mais saudável, aprendendo a lidar com as diferenças, aprendendo a realidade da vida, mas não sofre esse abuso, ou não vivencia esse abuso, ou não vê a mãe vivenciar, né, uma relação abusiva e não sofre esse abuso, então ela cria o quê? Um modelo dinâmico interno para se relacionar no futuro seguro. E aí a gente tem um dado interessante. Querendo colocar isso no futuro, vamos projetar esses modelos, tá? Internos dinâmicos, seguros e inseguros no futuro. Imagine então que eu tenho adultos, 2 adultos, certo? Quando você vai entender a posição do abusado e do abusador, você vai perceber que ambos têm um modelo interno, um modelo dinâmico interno inseguro. Por mais que um esteja na posição da vítima e o outro esteja na posição do agressor, eles compartilham desse mesmo modelo interno dinâmico construído na infância. Dificilmente você vai achar nessas pesquisas que eu andei fazendo aqui, né? Você não encontra, eu tenho dados aqui que eu vou depois compartilhar com vocês. É ínfima a quantidade de casais que se estabelecem quando um tem um modelo dinâmico interno seguro e o outro inseguro. Normalmente, casais saudáveis que têm modelos internos dinâmicos seguros se casam ambos seguro, inseguro, modelos internos dinâmicos inseguros, inseguro com inseguro. E é por isso que eu trago uma reflexão para vocês sobre vítimas e algozes. Será que, de fato, existe essa colocação tão categórica? Ou todos são vítimas?
Porém, cada um escolhe colocar para fora, exacerbar essa dor, vivendo cada um papel, e então há uma atração para que eles vivam essa experiência e repitam esse modelo dinâmico, inseguro, que eles aprenderam de 0 a 7 anos na idade adulta? Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Porque a gente tende a ter raiva do abusador, né? E ter uma compaixão pela vítima. A gente precisa ter. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês, num âmbito terapêutico, onde nós somos terapeutas, ou nós estamos aqui para fazer a nossa jornada de autoconhecimento, onde a gente começa então a ter uma visão um pouco mais científica do funcionamento dos nossos modelos de vida, né? Então, se eu hoje estou numa posição em que eu vivo uma relação abusiva, onde eu apanho do meu marido, onde eu atraio situações de abuso moral no trabalho, né? Significa que eu estou botando para funcionar, né, um sistema interno, né, inseguro. Eu estou trazendo padrões energéticos e de comportamento que vão atrair para mim abusadores. E da mesma forma, aquela pessoa que decide estar numa frequência de abusar, ela também está no mesmo esquema. Ela também está no mesmo modelo interno. Porém, ela está frequenciando a repetição do abuso. Porque ela, quando estava de 0 a 7 anos, construindo esse modelo, ela passou ou assistiu abusos. Seja o abuso moral, seja o abuso físico, seja um abuso sexual. E aí, nesse momento, ela escolhe dentro dessa dinâmica, desse modelo interno, que papel ela vai seguir. Se ela vai seguir o papel do abusador ou se ela vai seguir o papel do abusado. E aí, a gente consegue olhar para isso com um pouco mais de distanciamento necessário para a abordagem terapêutica. Quando eu consigo compreender isso, eu consigo desvincular um pouco mais a minha emoção para conseguir fazer uma abordagem terapêutica adequada. Certo? Essa abordagem terapêutica adequada vai ajudar a você a montar estratégias que de fato tirem ou que tragam ferramentas para que esse assistido, para que esse paciente, certo? Possa sair dessa dor, para que ele possa começar a criar conexões neurais, conexões emocionais, tá? Para mudar o modelo interno dinâmico dela, de inseguro para seguro, tá? Ninguém está fadado a morrer num tipo de atuação, tá? A Lourdinha está falando, isso que você está falando é muito profundo e de difícil abordagem, mas você está sendo muito clara e objetiva. Que bom, Lourdinha, porque a gente precisa quebrar os preconceitos, ao mesmo tempo a gente não pode deixar de se espantar, de se revoltar até, porque nós não podemos aceitar, né, nenhum tipo de abuso. Mas a gente precisa entender que a dinâmica não é só do abusador. A dinâmica é do abusador e do abusado, que se colocam nesse mesmo esquema cognitivo, né? Nesse mesmo modelo interno dinâmico que foi construído. E aí um atrai o outro para que possam olhar para essa dor, para que possam buscar um caminho de cura. Então, é uma opção. Muitas vezes o que acontece é que uma só pessoa dessa relação decide que precisa parar e que precisa sair, né? E aí começam muitas vezes a dificuldade. Mas é complicado ficar vitimizando o abusador. Não estou vitimizando, de forma alguma. Foi o que eu falei, é inadmissível, é abominável, o que é crime, precisa ser punido. Cada um precisa pagar pelas suas ações. A única coisa que eu estou querendo trazer é que dentro de uma frequência energética,
E dentro de um modelo cognitivo, né, o abusado e o abusador estão exatamente na mesma frequência, por isso eles se atraem, eles se encontram, né? Eles estão vivendo a mesma polaridade, só que manifestando de formas diferentes. Eles estão manifestando o abuso em formas diferentes. Mas é a mesma, são duas faces de uma mesma moeda. Tá? E é isso que eu queria trazer para vocês. Na verdade, é isso. Essa frequência do abuso, né? Ela é criada nesse momento, tá? Aí a Lourdinha falou, é a atração que eu estou entendendo na psicoterapia, exatamente. Como sair da frequência do abusado? A gente vai falar disso, tá? Isso, e não vitimizar quem sofreu o abuso. Nenhum dos dois, aliás, os dois são vítimas e os dois não são vítimas, né? Eu considero que são vítimas quando passam por isso na infância. Nenhuma criança merece passar por isso, né? Mas como a gente já entendeu que não são espiritinhos, né? Que são consciências que estão encarnando isso com a nossa visão. Nós somos psicanalistas e espiritualistas. Então nós trazemos essa visão reencarnacionista. Nós entendemos que a pessoa vem com algo para ser trabalhado, que ela não cai ali naquela circunstância aleatoriamente. Dentro dessa visão, a gente consegue perceber, né, que não existem vítimas, existem escolhas. Porém, quando a gente olha realmente, quando a gente vê pedofilia, quando a gente vê sequestro, espancamento de crianças, né, abuso sexual, é revoltante, é ultrajante, né? E a gente não pode deixar e não pode perder essa capacidade de espanto. Mas aqui a gente está tratando num nível energético, num nível cognitivo, para que nós, como terapeutas, possamos ter essa compreensão, porque, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu posso te garantir que no meu consultório eu já tratei bastante gente que já passou por experiências gravíssimas de abuso, que tem sequelas gravíssimas de abuso, que estão buscando tratamento. E aí eu vou começar a falar de algumas situações, tá? De como a gente pode tratar isso, como a gente pode cuidar disso, de situações que vão acontecendo que podem ser armadilhas para o próprio assistido, quando ele começa a melhorar, tá? Então, a gente vai percebendo alguns processos de autossabotagem, porque a gente tende a querer voltar para esse esquema cognitivo que a gente criou, esse modelo interno dinâmico de funcionamento, de como eu sinto, como eu penso e como eu ajo, tá? Então, a gente tem esse esquema já, ok? Necessariamente a pessoa viu ou passou pelo abuso nessa idade de 0 a 7 anos, escaldados para criar o modelo interno dinâmico é criado nessa faixa etária, né? Eu tô falando baseado nessa teoria, tá? Existem pessoas que podem passar por uma situação de abuso já adultas? Podem, mas inclusive quando elas não têm, não estão dentro desse modelo dinâmico inseguro, elas têm um modelo dinâmico seguro e por algum motivo elas frequenciaram esse abuso, passaram por um abuso pontualmente, a capacidade delas de superar é muito maior. Ou elas têm muito mais capacidade de perceber que estão entrando numa cilada, tá? Porque ela vem de um modelo cognitivo, de um modelo interno que foi criado dentro de um patamar de segurança. Então, por mais que ela tenha, naquele momento, perdido a mão, ficado distraída ou frequenciado energeticamente o abuso, ela tende a sair mais rápido daquilo, tá? Do que uma pessoa que vem desse esquema energético cognitivo de abuso de 0 a 7 anos. O abuso na infância também desencadeia esse processo de vítima de abuso? Sim, foi aquilo que eu estava falando aqui. Quais são os 3 tipos de abuso que a gente cataloga? Abuso físico, abuso moral e abuso sexual. O abuso moral é verbal ou não verbal, né? Então, esse abuso, essa predominância, o abuso psicológico, né, que a gente chama de abuso moral. Então, como eu falei, tanto o abuso sexual, como o abuso físico, como o abuso moral,
ou psicológico vai trazer tanto para o abusador e para o abusado futuro, adulto, né? Essa frequência que na verdade é a mesma frequência, só que cada um resolve manifestar de um lado dessa moeda. Um vai para a frequência do abuso, vem imbuído de raiva, e aí olha a estrutura dessa moeda, gente, é fabuloso, ok? Quando você pega um casal com um esquema cognitivo, com uma dinâmica interna insegura, a gente tem um inseguro com um inseguro. E quais são os dois lados dessa mesma moeda? Quais são as emoções que diferem, que fazem com que elas estejam juntas? E aí vocês vão entender a origem do porquê um se torna abusador e o outro abusado, tá? Por quê? Porque aquele que abusa tem a predominância da raiva e aquele que é o abusado tem a predominância do medo. No momento em que esse esquema cognitivo é criado, no momento em que esse modelo interno dinâmico é criado na infância, entre 0 e 7 anos, aquilo que modela o sentimento, a emoção que modela esse esquema dinâmico interno inseguro, para o abusador é a raiva, para o abusado é o medo. E aí quando você pega um casal, esse casal vai ser assim. Ah, é só homem que é abusador e mulher que é abusada? Não. A Lurdinha falou, Jesus se acertou em cheio. Não é que eu acertei, Lurdinha, a gente estuda. A gente tem que estudar, gente. A gente tem que estudar para fazer o nosso melhor. Tem como também a mesma pessoa ser abusadora e abusada? Sim, é isso que eu estava falando. Todo mundo, vamos lá, vamos voltar para a infância. Ok? Lá na infância, uma criança vai abusar? Tá? Lá na infância. Como é que uma criança tem o poder de abusar de um adulto? Não tem. Tá? Então, essa criança que tá lá naquele meio inseguro, vê a mãe apanhar, aí o pai vai lá e bate nela, e ela não pode falar, ok? Ela é espancada todo dia, chamam ela de burra, de debilóide, de imbecil. Você não serve pra nada, você é um bosta, você é um merda, você é um isso, você não vale nada, você é um blá blá blá. E abate aquela criança espancada, obrigada a fazer trabalhos forçados em casa, a estar numa posição de adulto, a cuidar dos irmãos. Muitas vezes é abusada sexualmente pelo padrasto, pelo tio, pelo primo. Sendo homem ou mulher, tá? Porque abuso sexual na infância não é só a menina que passa. Tem muita violação de menino. Vocês sabem disso. Ok? Então, tanto uma mulher pode entrar num sentimento predominante quando passa pelo abuso, quando assiste um abuso, ela entra na frequência da raiva ou ela é predominante, tá? Porque o medo e a raiva vão estar ali de qualquer forma. Mas é como se houvesse uma predominância energética da emoção que prevalece para que ela crie aquele papel. Para que ela escolha um lado, tá? Se ela assume a frequência da raiva, a probabilidade dela ser um abusador aumenta muito mais. Se esse abuso não for tratado, se essa frequência do abuso não for cuidada, ela tem uma predominância de um modelo dinâmico inseguro com a base da emoção da raiva. A tendência dessa pessoa que foi abusada, que gerou um modelo interno dinâmico inseguro, baseado na energia da raiva, a grande probabilidade é que ela tome uma posição de abusador. Ok? Sendo homem ou mulher. Ok? E aí, pelo outro lado, a gente vai ter lá um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina que passa por essa energia do abuso na infância, assiste, apanha, é obrigado a fazer trabalhos que não são referentes à idade, é xingado de tudo quanto é modo, passa por todos os tipos de abuso, mas a predominância da emoção que ela sente é medo, é pânico. Então, a tendência dela, se não curar essa ferida, se não curar essa dor, é na vida adulta se tornar vítima, se tornar
abusado ou abusada. E aí a gente vai então para o relacionamento, para quando você vai então montar esses casais na vida adulta. São os padrões de relacionamento. E não é só entre homem e mulher não, tá? É no trabalho, é com amizades, tá? Basicamente a dinâmica dessa pessoa de relacionamentos vai ser com essa polaridade oposta. Por isso que eu disse que são as duas faces da mesma moeda. São os dois lados de uma mesma moeda. Tá claro, gente? Esclareceu para vocês o que eu quis dizer? E justamente essa explicação que eu estou trazendo vem desmistificar essa questão de que um é só vítima e que o outro é só monstro. Tá? É essa desmistificação que eu quero trazer para vocês. Ai, Lurdinha, não quero que você fique triste, mas tá fazendo bem compreender isso? Espero que esteja sendo libertador e não triste. Ai, que bom, super claro, fantástica explicação, que bom, fico feliz, tá? Aí botaram aqui, a Amy Francis colocou, é bem isso, quando o ser é abusado na infância, na fase adulta se torna um abusador. E aí que tá, pode se tornar um abusador se tiver na frequência da raiva e se torna um abusado se tiver na frequência do medo. As duas faces da mesma moeda, raiva e medo, abusador, abusado. Raiva, abusador, medo, abusado. Isso é que eu quero que fique claro. Por isso que a gente vê dentro do consultório histórias assim. Homens ou mulheres que abusam dos seus companheiros, que abusam dos seus filhos. O abuso sexual é menos predominante no sexo feminino, é mais predominante, o abuso sexual, né? É mais predominante no sexo masculino. A prática, o abusar. O abuso psicológico é muito mais predominante no sexo feminino. Então, mulheres que se tornam altamente destrutivas dos filhos, do marido, querem destruir tudo o que passam pela frente. São abusadoras também. Tá? Então, é preciso entender que é preciso parar todo esse esquema cognitivo, emocional, frequencial, energético e ir buscar ajuda. Ok? E aí que começa, então, o nosso processo como terapeuta. Aí o espaço terapêutico Sansara perguntou, isso pode trazer de outra encarnação para trabalhar nessa vida? Sim, a gente que tem essa visão reencarnacionista, sim. Mas o que eu queria dizer é assim, no fim, gente, isso não importa, tá? Porque dentro do nosso consultório, a gente vai atender pessoas de todos os credos, todas as religiões, pessoas que acreditam em reencarnação, outras não, mas eu tenho certeza, né, na minha certeza do meu sistema de crenças, daquilo que eu creio, como eu acredito em reencarnação, eu sou reencarnacionista, eu acredito que não existe espiritinho, eu acredito que a pessoa vem para fazer uma equalização, para fazer um aprendizado, né? E isso veio justamente para ser olhado, para ser curado, para ser sarado, e não para que a gente continue perpetuando essa maldição, porque isso é uma grande maldição. Então, nós como terapeutas conseguirmos ter essa visão distanciada e também ajudarmos ao nosso assistido que passa pelo abuso a compreender que ela não tem que ser amiguinha do abusador dela, ela não tem que botar a bunda na janela para passar a mão nela de novo, né? Mas se ela fizer esse processo de compreensão, falar assim, uau, eu me atraí por essa pessoa, me coloquei nessa situação, justamente porque ambos, nós dois, temos a mesma dor. Passamos por ambientes tóxicos, famílias tóxicas, experiências tóxicas.
Só que prevaleceu a emoção da raiva e no outro prevaleceu a emoção do medo, e ambos se manifestam nessa energia do abuso em papéis distintos, abusador e abusado. Isso é que eu queria que ficasse claro, porque se você tiver essa clareza, você vai conseguir acalentar o coração da pessoa que está no seu consultório, se sentindo culpado por se sentir um monstro ou uma monstra, porque bate nos filhos, porque joga toda a sua raiva, porque espanca. Vocês não atendem nenhuma mãe, não conhecem nenhuma mulher que vem de relacionamentos abusivos, que perde a cabeça, bate nos filhos para descontar toda a raiva, machuca. Às vezes até bota a criança num hospital. Você acha que essa mãe, esse pai, queria fazer isso? Não, ela tá cheia de dor. Ela conseguiu lidar com aquilo que ela viveu, se protegendo na emoção da raiva. Só que essa raiva tá toda ali, isso não foi tratado. E existem vários níveis de abuso. Então todos nós, de certa forma, passamos por algum tipo de abuso na vida, mas quando vem do âmbito familiar, do seio familiar, aí sim que isso entra, penetra e perpetua e perpenetra nas células do nosso corpo. A Simone perguntou, no caso, o abuso ou o abusado necessariamente tem que ter passado algum abuso quando criança? Ou sem ter sofrido abuso, mesmo assim abusa? A gente sabe que existem algumas personalidades, né, que já vêm com certos, eu não estou falando de quem vem com patologias mentais, tá? Psicopatas sociais, tem vários níveis de psicopatia, pessoas completamente sem empatia, que têm prazer em fazer isso. Existem patologias, tá? Que podem gerar numa criança que nasce num ambiente saudável, acolhedor, comportamentos abusivos. Sim, existe. Tá? Existe. Porém, não é o que a gente está tratando aqui. A gente está tratando justamente dessa questão aonde o dano psicológico causado pelo abuso, e esse é a grande maioria das pessoas, então pessoas que vêm com um sistema cognitivo normal, sem nenhum tipo de patologia clínica, mental, tá? E aí elas são introduzidas num ambiente tóxico, num ambiente onde esse abuso é recorrente, tá? Abusado e abusador, tá? Abuso e sou abusada? Não entendi o que você quis perguntar disso, tá? Você está perguntando assim, uma pessoa que sofre abuso pode abusar? Pode. Foi isso que eu estou falando aqui. Né? O que eu estou explicando dessa energia que é gerada. O abuso é o mesmo. Existe o autoabuso e como existe. Aí é o processo superior, né? Mais enraizado ainda no inconsciente, ok? De um autoabuso. A pessoa não está tão instalado no sistema de crença dela que ela não merece outra coisa a não ser abusado, que ela mesma vai se abusando, se levando ao limite. Tá? Existe sim. Existe. Tá bem? Eu realmente não sei, Ecaldados, o que você quis dizer. E respondendo a Simone que eu falei, nesse caso do que eu estou explicando, da criação desse sistema, a Eliane colocou assim, durante muito tempo eu fui abusada psicologicamente, eu fui abusadora psicológica do meu filho e nem percebia. Elaine, isso acontece pra cacete. Porque é como se fosse um software, um vírus que se instalou em você. Certo? Você passa por situações de abuso. Então vamos lá, voltando àquela explicação primordial lá. Eu passei por situações de abuso.
abuso moral, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, não importa, ok? Não importa que tipo de abuso eu sofri. Esse abuso vai gerar em mim 2 sentimentos predominantes, ou a raiva ou o medo. Não que você não vai ter outros sentimentos. Se predominantemente você ficou cheia de raiva, cheia de ódio, e não curou e levou isso para a vida adulta, você vai ter comportamentos abusivos, sim, com os filhos, com quem quiser que seja, que você tenha algum tipo de poder na relação. A Fatelli colocou: eu sofri violência sexual com arma de fogo quando era virgem aos 26 anos e sofri muitos outros abusos a vida toda. É um caso muito doloroso. Eu espero que você esteja conseguindo lidar com isso e que faça sentido isso que eu estou dizendo para você. Né? De alguma forma, provavelmente você passou por situações abusivas na infância ou assistiu situações abusivas com pessoas queridas, pessoas amadas, e você introjetou esse medo. Esse medo, essa frequência do abuso ficou em você. Né? E aí, num dado momento, você acaba dando de encontro com esse algoz, né? Com essa pessoa que vem e te traz essa violência, que faz em você, né? Esse dano, né? Mas existe solução. Não é fácil curar um abuso. Existem muitas armadilhas no meio do caminho. Eu tô tentando contar o tempo, porque ainda falta pouco tempo pra gente terminar. Ainda tinha muita coisa para falar, tá? Não é fácil contornar esse abuso. Existe cura, existe, mas tem que ter muita determinação. Senão a própria pessoa sabota a sua cura, tá? Ela sabota a sua cura. O Ecaldados falou isso mesmo que você falou: eu abuso e sou abusada também, então vibro na raiva e no medo ao mesmo tempo. Sim, em alguns momentos você vibra na raiva e vibra no medo. Porque na fase adulta, como eu falei, existe uma predominância. Não significa que você não vai ter os 2 sentimentos. Todo mundo que é abusado vai ter raiva e medo. Porque é o medo de sofrer aquilo de novo, porque eu sou indefeso, ou eu sou indefesa e eu não consigo sair dessa situação, então eu quero fugir, eu quero me proteger, eu tenho medo daquele que me machuca. Ao mesmo tempo, eu tenho uma baita de uma raiva, tanto do outro quanto de mim. Né? Então, muitas vezes você pode ficar numa relação, mesmo que você tenha alguém que seja predominantemente a raiva e o outro predominantemente o medo, mas pode haver um jogo. Então, eu abuso, agora você abusa, e você abusa, e agora eu sou abusada, e vai levando. Também pode acontecer essa dinâmica. Tá? Então, você vibra na frequência do abuso. E aí tem uma emoção que é predominante, tá? Mas o que eu tava falando aqui é da formação desses casais. Você com certeza, Ecaldados, vai conseguir perceber o que eu tô falando se você analisar o perfil predominante de cada um nessa relação que você tá colocando. Por mais que você também abuse e seja abusada, qual é o seu sentimento predominante? É o medo ou a raiva? Predominante. O mais intenso. Você vai entender qual é a sua posição e vai conseguir enxergar a posição da outra pessoa que está com você, tá? E isso não significa que seja só em relacionamentos homem e mulher, como eu falei. Vai resvalar na relação com os filhos, vai resvalar em todas as relações. Relações de trabalho, tudo onde houver hierarquia e outro fator, tá? Vamos lá. Vou passar um pouquinho para frente que agora, Ecaldado, você vai entender melhor o que eu vou dizer, tá? Vamos lá. A astrologia da Bela falou: acontece muito, minha mãe teve momentos assim comigo, eu trabalho a consciência para não abusar, não levar adiante. Isso é muito importante, tá? Porque é como se a frequência estivesse aí, você recebeu. E como eu disse, existem escalas, tá? Você não pode comparar uma pessoa que tem um abuso psicológico leve, onde a mãe desdenha um pouco, não dá atenção, coloca a pessoa num lugar na geladeira, com alguém que é espancado diariamente, chamado de imbecil, de burro, incapaz. A pessoa se quebra toda, fica com os ossos quebrados, né? Um abuso físico com um abuso psicológico.
eu anotei aqui algo para falar para vocês, assim, né? Pessoas que têm esse padrão, né, de modelos internos dinâmicos inseguros, tá? Elas vão manifestar dificuldade nas relações íntimas com o companheiro, são sujeitos que têm dificuldade com a intimidade, eles não vão conseguir ter intimidade, então esses casais normalmente não têm boa vida sexual, tá? Não vão ter boa vida sexual. Uma pessoa que tem esse processo dinâmico não tem afinidade com o prazer, tá? A Tati colocou uma coisa muito interessante. É difícil se perceber como abusador também. É bastante confortável se vitimizar. Muitas vezes o algoz e vítima trocam de papel. Exatamente, tá? Então, a Icaldados falou, faz sentido, o meu é a raiva. Então, provavelmente você é a que abusa mais, tá? Provavelmente você é a pessoa que mais abusa. Que mais dá cabo do outro. Precisa ganhar consciência. Não só ganhar consciência, mas fazer tratamento energético, trabalhar na psicanálise, na psicoterapia, para mudar a trilha neural, para mudar o modelo cognitivo, para mudar o modelo dinâmico interno através da sua perseverança, da sua vontade. Tá? Então, abrindo todas essas frentes, eu garanto que se você tiver coragem de suportar, você sai dessa. Todo mundo pode sair, todo mundo pode virar o jogo. Né? A Isabel colocou, a minha filha me contou que me via chorando pelo buraco da fechadura quando eu dava palmada nela e nos irmãos. Nunca fui de bater nos meus filhos porque doía mais em mim. Eu não sei se tem muito a ver com o tema que a gente está falando, Isabel, por quê? Porque, assim, primeiro, existe uma concepção educacional antiga de que bater era educativo, né? Bater não deixa de ser um abuso, mas quando não tem essa intenção, quando você sente, inclusive, essa culpa de ter feito isso, porque a gente entendia que isso era um modelo educacional fiável, validado, né? A gente acaba, então, sentindo um pouco de culpa. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando realmente de uma frequência de abuso, de algo que é muito além de uma perturbação momentânea, de um desentendimento, ou de um sentimento de raiva momentâneo, onde você dá uma palmada no filho e se sente mal por isso. Né? O abusador não se sente mal. Ele vai jogar toda aquela ira, ele sabe que está jogando e ele vai passar destruindo, ele não quer saber. E não é disso que a gente está falando aqui, tá? Então é importante a gente saber definir, tá? Abuso sexual na infância traz um padrão de vinculação com o companheiro ansioso, tá? Necessidade excessiva de controle de tudo na vida desse companheiro. Então, aquela mulher que controla excessivamente o marido, que tem esse comportamento abusivo, que pega o telefone, que quebra tudo, que o marido chega sorrindo, ela, que é? Com quem que você tava? Tá? Então, ela vem desse padrão, desse modelo interno dinâmico inseguro, provavelmente, por trás disso, tem a ferida, tem uma frequência de abuso sexual. E isso cria esse temperamento ciumento, ressentido, cheio de altos e baixos, né? E com muitos desejos e expectativas de retribuição. Então é aquela mulher ou aquele homem que precisa que aquele companheiro ou companheira respire ele, né? Porque ele tá tão carente, ele tá tão sedento, né? De ser suprido nessa dor, que ele sufoca o outro, tá? A Isabel falou, eu sofri esse abuso e tudo era motivo para bater. Então penso que não suporto ver uma criança levando um tapa que seja. Acho que ficou uma raiva. Sim, é possível. Precisa olhar para isso, né? Precisa levar isso para tratamento, porque a gente precisa... ficou uma raiva engasgada. Isso precisa ser sarado para que você possa fluir, né? Para que você possa manifestar, para que você possa viver na plenitude. Ninguém que está na frequência do abuso
na dor do abuso, de ter sido abusado ou de ter abusado, conseguem manifestar felicidade, tá? Eu quero trazer algo muito importante falando somente, tá? Aqui, dessa questão dos sintomas ou das consequências do abuso a curto prazo e do abuso a longo prazo. A curto prazo são sentimentos, seja abusado, né? Se você foi abusado agora ou na infância, não importa, ok? Medo, raiva, isolamento, mal-estar emocional, queixas psicossomáticas como insônia, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, dor pélvica, as sequelas físicas que podem ser osso partido, né? De lacerações de genitais, tá bem? Então, todas essas consequências que podem acontecer são as consequências mais a curto prazo, tá? De uma pessoa que sofre abuso. De uma pessoa que sofre abuso a longo prazo, as sequelas já são um pouquinho piores. Primeiro que se cria uma grande resistência ao sofrimento, tá? Então, a pessoa fica muito tempo ali naquela situação de sofrimento, sem conseguir sair, tá? E essas sequelas a longo prazo são depressão, disfunção sexual, abuso e dependência de drogas e álcool, sintomas de estresse pós-traumático, então ataques de pânico, né? Dissociações mentais, a pessoa sai do ar, não sabe quem é, não sabe onde está, surtos psicóticos, tá? Quando especificamente a pessoa passa por abusos físicos e psicológicos, não abusos sexuais, a gente tem uma predominância de sintomas de depressão, desconfiança, hipervigilância, controle, baixa autoestima. Em todo esse contexto de abuso entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre chefe e liderado, aquele que causa mais tendências de tentativas de suicídio, abuso de álcool e abuso de drogas e sintomas de estresse pós-traumático é o abuso no contexto do companheiro, tá? Então, o abuso no contexto do companheiro é o tipo de abuso que causa mais sequela, ok? Então, o que eu digo sequelas no sentido de tentativas de suicídio, né, o abuso e dependência de substâncias químicas, álcool, drogas e outras tantas outras substâncias, tá bom? Então, assim, é um problema de saúde pública, a gente precisa ter essa ideia, tá? A Fatelli disse, eu tive surtos psicóticos na adolescência. Sim, porque faz parte, né, desse estresse a longo prazo. Você vai tendo essa dor, vai passando pelas situações traumáticas, aquilo não vai se resolvendo, e aí você acaba, como se fossem catarses também, você precisa pôr para fora, certo? Então, os surtos psicóticos que levam a dissociações, às vezes esquizofrenia ou outros tipos, ideações suicidas e milhões de outros surtos que você pode ter quando você está sob essa pressão a longo prazo, né? São tentativas do seu cérebro de equalizar essa dor para poder parar ela um pouco. Então, por isso que acontecem esses surtos, tá? E a gente precisa, então, ter muita compaixão. A gente precisa olhar para isso com esses olhos, né? Terapêuticos, tá? Percebendo, então, esse padrão de vinculação que é criado, tá? Esse padrão de vinculação que é criado por conta dessa mesma frequência que é a frequência do abuso. Então, ambos são vítimas, ambos fazem uma escolha energética, né? E manifestam essa dor em papéis distintos, nesses dois lados dessa mesma moeda. A Fatelli falou, eu nem sei como cheguei até aqui, sendo quem sou e tudo que passei. Fatelli, eu te desejo boas curas, eu te desejo muito amor próprio, que você esteja se cuidando, que você esteja no bom caminho, você é uma manoterapeuta, você é uma terapeuta. E uma das coisas mais maravilhosas que você vai poder fazer por você e pela humanidade é se curar, se é que você já não está no seu caminho de cura, para ajudar outras pessoas que passam pela mesma dor, para que elas tenham esperança de que é possível sair desse esquema.
E eu te desejo toda boa sorte e toda boa cura, para que você possa manifestar essa potência, né? Porque como diz lá na Bíblia, onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Então o que está dizendo, onde tem muita dor, vai ter muita luz, onde tem muita treva, vai ter muita luz. E eu tenho certeza que você não é humanoterapeuta à toa, que você não está no caminho das terapias à toa. Você tem um papel muito importante, é o papel da sua própria superação e ao mesmo tempo de se tornar símbolo e sinal de algo positivo, de uma cura, de uma transformação, de uma mudança. E eu deixo aqui meu coração para você, os meus sinceros carinhos para você, para o teu coração e para a tua alma. Te desejo mesmo o melhor. Não é fácil. A gente está com um pouquinho tempo para terminar a live e eu ainda tenho muita coisa para falar desse tema. Eu queria trazer agora para vocês as estratégias terapêuticas, os processos de autossabotagem de cura, né? Mas não vai caber nessa live. A gente então vai trazer esse mesmo tema na próxima semana, se vocês acharem legal, né? E eu vou então partir desse momento, a gente vai trazer então as abordagens terapêuticas que a gente pode ter, a gente pode também trazer as armadilhas que o próprio assistido pode criar para fugir, né, da sua cura, né? E a gente vai então destrinchar isso um pouquinho mais profundamente, tá bem? Isso, vamos fazer parte 2, tá bom? Porque a gente já chegou no nosso tempo. Nesse momento, então, eu queria emanar com vocês, né, uma energia de cura, uma energia de paz, uma energia de não confronto, né, entendendo que quem vive essa frequência, seja como abusado ou como abusador, ainda que tenha lá as suas culpas, ou ainda que traga as suas responsabilidades, porque a gente tende a usar a espiritualidade para dizer, passou por abuso porque um dia abusou, né? É abusador porque quis, né? Você não viveu naquela casa, você não teve aqueles pais, então lava a tua boca, tem misericórdia, põe a mão no coração, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter frieza para não achar que por conta disso, então isso a gente pode passar a mão na cabeça de quem tem esse tipo de comportamento. Essas pessoas acabam tendo um comportamento extremamente destruidor e devastador com tudo que está à volta dela. E a gente não pode bater palmas para isso. Isso não pode me afetar. Eu vou trazer para terminar com vocês uma metáfora que eu aprendi nesse fim de semana, na minha imersão lá nas terapias multidimensionais que eu fiz lá em Sintra, aqui em Portugal, né? Foi uma experiência muito legal. Eu já tinha entendido essa questão da frequência, e a gente que trabalha com energia, a gente tem a gente tem muita intimidade com esse tipo de assunto, né? E aí, mas o professor lá explicou de uma forma tão simples. Ele disse assim, imagina que tem um carro passando aqui na porta da minha casa. Eu olho para esse carro e fico com raiva dele. Me dá vontade de jogar uma pedra, de jogar uma maldição, de quebrar aquele vidro. Eu pego a pedra e jogo no carro. A probabilidade de eu acertar esse carro é praticamente 100%. Esse carro está bem na minha frente, está o quê? A alguns metros, 1 ou 2 metros da minha distância. Eu jogo a pedra e eu vou quebrar aquele vidro. Provavelmente o que vai acontecer? Ou aquela pessoa vai sentir medo, né? E aí já é a minha interpretação, né? Se ela sentir medo, foi um abuso. Ela vai correr com aquele carro e vai fugir. Mas ela vai ficar com aquela dor. Se ela sentir raiva, ela vai sair do carro e vai bater nesse cara que jogou a pedra. Certo? Certo. E se, em vez dessa pessoa que está dentro do carro, estiver passando num avião? Por mais que a pessoa que está na calçada sinta raiva daquele avião, tenha vontade de destruir aquele avião, de acabar com aquele avião e jogar uma pedra, ele pode jogar a pedra que for,
a pedra não vai bater no avião. Não vai bater no avião porque esse avião está numa frequência superior, ele está lá em cima. E nada do que acontece nessa frequência inferior vai atingir. A frequência do abuso te mantém aqui, colado na terra, pronto para tomar bordoada. O convite que eu faço para você que sofreu abuso, para você que abusa, é que você comece a lutar para aumentar a sua frequência, sair da terra e pegar um avião, porque aqui ninguém vai te atingir. Isso é cura. Quando eu me curo, eu mudo a minha frequência. Quando eu mudo a minha frequência, eu saio do carro e vou para o avião. E esse é o convite que eu faço para todos vocês que estão aqui. Vamos nessa jornada de autoconhecimento, vamos nessa jornada de cura interior, para que a gente possa subir e estar lá em cima nesse avião. E essa pedra, e essas pedras, e essas maldições, e essa maledicência, e essa vontade de destruir o outro, e toda essa maldade, toda essa frequência de abuso, de raiva, de ódio, de medo, de pânico, de pavor, ela não vai te atingir. Porque você está voando. Você está no melhor da tua performance, com objetivos nobres, com vontade de crescer e evoluir. E é isso que eu desejo para vocês. Que vocês sejam felizes, a despeito da história de vocês. Tá bem? Um grande beijo. Semana que vem, parte 2. Nós vamos então entrar na questão dos tratamentos, como a gente pode ajudar, as abordagens psicológicas, as abordagens energéticas e como a gente pode, então, ajudar esse assistido a não cair em algumas armadilhas, que no momento em que ele começa a melhorar, que ele se alivia, a vontade que ele tem é de fugir do tratamento, porque ele não quer mais sentir dor. Quando ele respira um pouquinho e sente o alívio, ele fala, eu não quero mais olhar para nada, eu só quero ficar aqui. E isso é a grande armadilha. Porque a tendência dele cair é muito grande. E aí a gente vai falar disso, esmiuçadamente na parte 2. Um grande beijo. Amo vocês. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Obrigada por todos os comentários maravilhosos. Obrigada por tudo. Vocês são incríveis. Espero que vocês gostem. Eu vou pedir uma coisa, gente. Para que essa mensagem chegue a mais pessoas, curtam o vídeo, comentem, se quiserem mandar um aviãozinho para alguém, a gente precisa que essas informações cheguem mais longe, para que o Terapia em Ação cumpra a sua missão. E eu preciso muito que vocês me ajudem, ok? Um grande beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã na aula. A aula tá demais. Beijão! Amo vocês. Terapia em Ação. Beijo no coração.